É a tua palavra, Deus, que disse que creu Abraão no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. E é isso que vai acontecer hoje, meus irmãos. Oh, Deus vai abençoar. Oh, Deus vai mandar a bênção, meus irmãos. Em nome de Jesus, diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro pela fé, ainda dá tempo, pois eu confio na promessa do Senhor. Em nome de Jesus, com toda a sua confiança, você vai declarar agora, em nome de Jesus, que a promessa de Deus, meus irmãos, na sua vida, olha, vai se cumprir. Pode declarar pela fé, em nome de Jesus. Oh, Pai, ouça o clamor da igreja. Em nome de Jesus, se tudo está difícil e a multidão já te cansou, o meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos, levante as mãos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante suas mãos e diga aleluia. E veja, olha o que Deus vai fazer. Quem tem promessas vence o mal. Diga: não morrerei enquanto há promessa. Quem tem promessa de Deus não desiste, não. Não morrer. Diga: enquanto a promessa não morre. E tenha fé de Abraão. E veja, quem tem promessa de Deus vence, igreja, vence. Vence o mal, vence. Levante os seus olhos, levante suas mãos, diga. E veja com os olhos espirituais, veja com os olhos da fé. Vence o mal, não morrerei enquanto quem tem promessas e tenha fé, não morrer. Toda a igreja dizendo: não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre, não, não desiste, não, e tenha fé. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, aleluia, e vamos louvar com palmas, com alegria. Tenha fé, não morrer enquanto quem tem promessas não desiste, não. Morrerei enquanto quem tem promessas não desiste, não. Não morrerei. Não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não desiste de Abraão. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Boa noite, igreja, graça e paz a todos, amém? Pode se sentar em nome de Jesus, que bom que você está aqui. Nós estamos chegando, meus irmãos, à nossa terceira reunião
do dia, né, meus irmãos? Eu até brinquei com a irmã, disse, a irmã está no segundo round, estou no terceiro round, né, irmão? De manhã, tarde, noite, cultos de batalha, que é sexta-feira, né? É isso mesmo, sexta-feira é culto de batalha, pessoal. Então cada reunião é uma batalha e uma vitória a mais que Deus nos dá, amém? E com base agora, irmão, em 1 Samuel 8:13, vamos lembrar um pouquinho de Davi, né? Segunda, né? 2 Samuel 8:13, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Davi vencia, né? Ele venceu. Vamos ver essa parte aqui. Ele venceu um número grande, que chamou a atenção, né, irmãos? Olha lá, também Davi ganhou o nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal. Não era uma quantidade pequena, não. Olha lá, ele ganhou o nome, por quê? Porque olha a quantidade, a saber, a 18.000. Então Davi, meu irmão, foi um vencedor, e todo mundo reconhecia o quanto que Davi vencia e o quanto as vitórias de Davi era reconhecida, e o nome dele passou a se tornar um nome grande, conhecido. Poxa, isso aí é um vencedor, hein? Deus é com ele, né? Amém? Porém, quando se conversava com o Davi dizia o segredo da vitória dele alcançada, as vitórias que ele alcançava. E aí, estudando sobre Davi, eu separei, pelo menos aqui, por enquanto, né, 50 razões, amém, porque Davi vencia. Então a gente só está agora chegando hoje eu vou entregar mais 3. Então hoje chega a 20. Então ainda falta um bocadinho aí para a gente aprender sobre Davi, né, irmãos? Pelo menos umas 50 razões tem aí, ou mais, né? Amém? Porque Davi vencia. Aí hoje eu vou entregar mais 3, tá, pessoal? Se fosse entregar as 50, já pensou? De uma vez só? Ia ser, eita, uma vigília, né? Precisaria de uma vigília e talvez não desce. Amém, meus irmãos? Então, devagarinho, a gente vai aprendendo, vai mastigando, né, meus irmãos, e aprendendo. Bom, 3 razões hoje porque Davi venceu e vencia, né, no seu tempo. Primeiramente, Salmos 42, versículo 5, diz que o salmista, meus irmãos, ele fazia algo que a gente precisa dar uma atenção, praticar, amém? Que era transformar a dor em louvor. Olha lá, Salmos 42, versículo 5. Salmos 42 e versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos 42 e verso 5, diz o texto: porque, ele diz, porque estás abatida, ó minha alma, né? E aqui diz o quê? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua o quê? Presença. Se você vê o título desse salmo, é um louvor, é um cântico. Quer dizer, ele estava passando um momento difícil, mas o salmo deixa claro que ele estava falando com a alma dele em forma de louvor a Deus. Ele está dizendo assim, eu ainda louvarei, mas na verdade já estava louvando. Ele disse, eu ainda louvarei, mas já estava louvando. Então ele estava passando um momento em que a alma dele estava inquieta. A alma dele, a nossa alma nos inquieta, irmão, ela nos perturba às vezes. Às vezes é que ele fala assim, por que te perturbas, né, dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então, o salmista Davi transformava dor em louvor. Tudo que era dor ele aproveitava para fazer um louvor. E você sabe, irmãos, que os melhores louvores é aqueles que é feito no momento mais difícil da vida do ser humano. Sabia disso? Os melhores louvores, os únicos que você vê, né? Os únicos que você vê que marca muito. Se você for conversar com quem o autor daquele louvor, você vai ver que ele vai dizer, eu estava num momento difícil da minha vida e Deus me deu essa canção linda. Amém, irmãos? Então, a gente tem que aprender no mais difícil, louvar, transformar a dor em louvor. Vou louvar a Deus. E ali você pega aquele hino bonito, Deus pode dar algo para você. Ainda que, pastor, não vai talvez ser conhecido mundialmente, mas não é esse o propósito. O propósito é que quando você transforma a dor em louvor, você se fortalece. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, pois Davi estava sempre fortalecido. Outro ponto que fazia Davi ser sempre um vencedor é o Salmo 18, versículo 32. Salmos 18, versículo de número 32. Vamos lá? Salmos 18, versículo de número 32. Quem achou, diga amém. Fala assim a palavra de Deus, ó. Salmo 18, 32. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Amém, meus irmãos? Então isso aqui é mais um salmo muito forte. Quando alguém perguntou para ele, quando esse salmo aqui Davi escreveu,
quando ele estava sendo muito perseguido pelo Saul. Imagina, você era alguém comum, normal, e um rei começa a lhe perseguir com o seu exército, e não conseguia pegar o Davi, irmãos, não conseguia. E aí Davi fez esse louvor, esse salmo, né, explicando, dando testemunho, qual era o segredo de Davi sempre vencer. Aí ele diz: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Então Davi mostra o quê? Que ele dependia totalmente de Deus. Era Deus que dava força para ele, era Deus que capacitava ele para poder agora estar fazendo esse louvor a Deus e cantando isso a Deus e dando testemunho, dizendo: olha, eu venci, eu tive vitória, Deus me deu força para me vencer, amém? E essa força é porque ele dependia de Deus, vinha de Deus, amém? Se a gente pegar, quando Davi venceu o leão, como é que um jovem franzino vence um leão, irmãos? Como é que um jovem vence um urso? Que força é essa? É a força de quem? De Deus, amém, meus irmãos? Então, quando alguém te perguntar qual o segredo da tua vitória, é Deus. Mostra a dependência em Deus, louve a Ele, diga que é Ele, tudo é Ele. Diga amém, meus irmãos, e você vai vencer. Glória a Deus. Agora vamos para a terceira razão, porque Davi sempre estava vencendo, Aí vamos agora para o Salmos 119, versículo 49. Amém? Salmos 119 e versículo 49. O capítulo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? É o maior capítulo. E no versículo 49 diz assim, ó. Quem achou, diga amém. Salmos 119, versículo 49. É lá, né, meu irmão? No finalzinho, vai para lá. Bom, aí no 49 diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Amém? Vamos ler na versão atualizada, Manuel? Bota para mim, por favor. Versão meio da revista atualizada. Olha como é que está nessa versão, pessoal, que bacana, ó. Ele diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Amém? Aí ele completa, né? Na qual me tens feito esperar. Ou seja, ele estava esperando em Deus porque ele confiava na promessa. Amém, meus irmãos? Então quer dizer, um outro segredo de Davi vencer, ele sempre estava olhando para a promessa. Sabe por que a gente desanima? Porque não olha para a promessa. Qual é a diferença? Que diferença faz? Alguém pode perguntar, eu olhar para a promessa. Qual é a grande diferença? Que diferença tamanha faz olhar para a promessa? Eu vou lhe mostrar aqui, com base bíblica, algumas razões, porque vale a pena olhar para as promessas. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Pelo menos 3 versículos, vamos ler aqui, ó. Números 23, 19. Vamos lá? Olha, porque vale a pena você olhar para as promessas. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí ele diz mais: porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Então, meus irmãos, quando Deus fala, Ele cumpre. Por isso nós temos que estar atento à promessa. Eu creio que cada um de vocês aqui tem promessa de Deus. Quem crê que Deus tem promessa na sua vida, diga eu. Amém, glória a Deus. Então olhe para essas promessas. Olhe, pastor, sabe por que eu estou aqui até hoje? Por causa da promessa, irmãos. Quando algumas lutas vieram, eu lembrei da promessa que Deus me deu. Amém? Lembre das promessas. E Davi está dizendo isso: olha, eu vencia porque eu sempre olhei as promessas. Eu permaneci por causa das promessas. Amém? Eu olhava para a promessa: poxa, Deus tem promessas lindas para mim. Por que eu vou parar? Por que eu vou desistir? Por que eu vou olhar para trás? Então o segredo da vitória de Davi mesmo era olhar para as promessas. E quando você olha para a promessa, irmão, você se fortalece. Então Davi está dizendo aqui, o texto está dizendo aqui, porque vale a pena olhar para a promessa, porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quantas vezes talvez você falou alguma coisa: poxa, não é para ter falado isso. É normal, é ser humano, nós erramos, né? Às vezes acontece, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você também, amém? De você comentar alguma coisa, falar alguma coisa: poxa, não é para ter falado isso, poxa. Aí você até se arrepende, pede desculpa às vezes, né? Alguém: poxa, não é para ter falado assim, poxa, me desculpa, amém? Isso acontece, amém, meus irmãos? Mas Deus não. Quando Deus fala, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para mentir, nem filho para se arrepender. Quando Ele fala, Ele sabe o que está falando, irmãos. Então confia na
promessa. Outro versículo que mostra a importância de eu confiar na promessa, Hebreus capítulo 10, versículos 23. Vamos lá? Hebreus 10, 23 mostra por que nós devemos olhar para a promessa. Primeiro, porque quem prometeu é fiel, ele cumpre, né? Segundo, Hebreus 10, 23 diz assim, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. O que é reter firme, pastor? É sem voltar atrás. Amém, meus irmãos? Você segura firme a palavra e não volta atrás. Amém? A confissão. E sendo firme, você não solta, né? Você não solta aquela palavra. Deus te deu a promessa? Não solte a promessa. É ser firme. Amém, meus irmãos? Aí ele diz, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Agora, qual é a esperança que nós estamos vivendo agora? Qual é a palavra? A mais dita, né, agora, né? É ainda dá tempo. É o que mais nós estamos dizendo. Gente, dá tempo, ainda dá tempo. Mas o inimigo, irmão, vai trabalhar para você pegar essa palavra e você soltar ela, não ser firme com essa palavra. Entre outras, né? Eu estou dando um exemplo. É a que mais nós estamos citando agora. É o ainda dá tempo. Estamos recitando, falando. Fale uma vez, fale duas, fale três, fale 10 vezes. Né? Eu estou declarando o tempo todo. Amém? Mas o inimigo vai trabalhar para você soltar essa confissão, largar essa confissão. Mas o texto está dizendo: retenha firmes a confissão da nossa esperança, que é da vossa fé, né? Porque fiel é o que prometeu. Então, meus irmãos, pode se manter firme. Continue firme na sua confissão. Continue firme, porque quem prometeu é fiel e ele vai cumprir. Ainda dá tempo, dá tempo. Quem prometeu não foi o homem, não, foi Deus. Amém, meus irmãos? É Ele que dá força. Às vezes é Ele que me dá força. É nele que eu venço. Amém, meus irmãos? Então, vamos reter firme essa confissão e não abandoná-la. Amém? Agora, por que às vezes não é fácil manter a confissão? Porque às vezes não é fácil. Porque às vezes parece tardar a promessa. A gente comentou isso aqui de tarde, comentei de manhã também. Porque parece às vezes ou tardar. Às vezes para nós, para quem está na espera, né? Parece que nunca chega, né? Imagina você estar numa fila, parece que essa fila não anda, rapaz. Imagina você estar com uma fila que tem 30 pessoas na sua frente. Você vê aquele montão de gente. E passa 10 minutos, a fila não anda. 20 minutos, a fila não anda. 30 minutos. Poxa, essa fila não anda não, hein? Meu Deus do céu, não é? Você já fica agoniado, não é, irmãos? Então, cuidado. Às vezes a gente tem essa sensação que parece que não está andando. Mas tá, irmão, devagarinho, porque alguém se enrolou ali com o cartão, né? Tá demorando um pouquinho, mas vai andar, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua vez. Amém, meus irmãos? E aí a gente tem que se apegar com Abacuque 2, 3. Olha o que diz Abacuque capítulo 2, versículo 3, sobre essa mentalidade, ou essa sensação que temos às vezes, que a promessa está tardando, né? Olha o que diz Abacuque capítulo 2, versículo 3. O texto diz assim, ó. Olha o texto. Ele diz assim, versículo 3: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, desiste não? Não, né? O que ele diz? Se tardar, espera-o. Amém? Então, quando você tiver com aquela sensação que está demorando, pastor, está demorando para assumir a bênção. Amém? Quando você tiver essa sensação de demora, o conselho de Deus é: se tardar, espera-o. Amém? Por quê? Porque certamente virá. Ele vai vir com a bênção. Ele já está vindo com a nossa vitória. Diga amém, meus irmãos. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. E o que? Não tardará. Então, meus irmãos, a gente tem a sensação, às vezes, que está demorando, mas não está demorando não. Amém? Vai chegar na hora certa. Deus não vai chegar atrasado e nem adiantado. Deus chega na hora certa. Não tem esse negócio: ah, pastor, está demorando. Não está demorando, não. Deus chega na hora certa. Para cada bênção, Ele tem a hora certa de nos entregar. Então, meus irmãos, mantenha-se firme na promessa. Olha para a promessa. Se parecer que está demorando, espera. Não fica ansioso. Não, meu irmão, se apresse demais, não. Confia que Ele está chegando. O texto diz: Ele virá e não tardará. Quer dizer, vai chegar na hora certa. Diga graças a Deus, irmão. Então, voltando para o Davi. Então, Davi se fortalecia, vencia
Porque ele olhava para a promessa. Amém? Agora eu vou terminar aqui no Salmo 119 novamente. Amém, meus irmãos? Que mostra, meus irmãos, a bênção que é olhar para a promessa de Deus, tá? Vamos lá, livro de Salmo, né? Novamente, no capítulo 119, vamos voltar para lá. E no versículo 50, a gente vai ver aqui, meus irmãos, como é importante a gente olhar para a promessa. Olha a diferença que ela faz, pessoal. Vamos lá? Para a gente já orar, né? Sobre essa palavra. Salmo 119, versículo 50. Aí diz assim, ó. Salmo 119, versículo 50. Ele diz: isto é a minha o quê? Consolação. Na minha angústia... Olha lá, o perdão. Isto é minha consolação na angústia. Olha aí, momento difícil, né? Porque a tua palavra me vivificou. Amém? Ou seja, a tua palavra me trouxe vida. Diga amém, meus irmãos. Então, como é que Davi se fortalecia? Sempre olhando para a promessa. E aí, olha na versão NVI, como é que diz aqui, ó. Versão NVI. Olha como é bem bacana essa versão. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Todo mundo, irmão, passa momentos difíceis, sofrimento. Amém? Qual o seu sofrimento hoje? Ô pastor, umas dívidas aí. Ô pastor, desemprego. Há uma doença, uma enfermidade. Alguém na família que está no vício, né? Na bebida, no álcool, no cigarro. E você quer a libertação dele. Amém? E aí você vê, sofre por aquela situação. Você sofre, né? Por aquela situação determinada. Amém? E os salmistas dizendo assim: este é o meu consolo no meu sofrimento. A gente passa sofrimentos, irmãos. Amém? E ele diz: qual é o meu consolo? Aí ele termina dizendo assim: como é que ele diz? A tua promessa me dá o quê? Vida. Ao invés dele morrer espiritualmente, ao invés dele desanimar, da fé dele decair, o texto diz: tua promessa me dá vida. Diga graças a Deus, irmãos. Então, por isso, irmão, eu queria focar nessa parte da promessa. Olha para a promessa. Tem muito crente a ver desanimado, muita gente perdendo a esperança. Sabe por quê? Porque está deixando a promessa de lado. A nossa fé morre, pessoal, quando você esquece das promessas de Deus. Amém? Sabe por que eu permaneço? Eu permaneço nessa fé, cura, libertação. Amém? Sabe por que eu continuo crendo? Porque eu creio em quem prometeu. Eu falava do que aconteceu hoje de manhã. Amém? Jesus disse o quê? Olha o que ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Aí a gente fez o Vale do Sal aqui, né? O Vale do Sal. Propósito aqui da gente, tal de fé. Amém? Aí fez a fila. Foi, forma a fila aqui, pessoal. Aí passou a primeira pessoa. Passou a segunda, passou a terceira, e o povo passando, né? Quando passou a quarta pessoa, a quarta, pô, manifestou com o demônio. Quem é você, demônio? Irmão, eu chumulambo. É um demônio. Manifestou ali, te amarramos o demônio, queimamos. E eu percebi, a irmã já vindo assim, né? Mancando, viu ou não? Ela não estava assim, não vem? Amém? Arrastando a perna, mancando. Amém? Na hora. Eu orei, Jesus, esse mal. Falei: demônio, qual demônio está na perna aí? Eu quero que saia agora. Vai passar até o final aqui do vale. Quando chegar ali no final, se Deus está nesse propósito, esse mal vai sair, ela vai ficar curada. Foi até o final, o mal saiu e ela ficou curada. Aquela dor na perna, chega a ver você arrastando assim, ó. Arrastando, irmão, o pé assim. Mas saiu daqui, boa, curada. Amém, irmãos? O que é isso, pastor? Cumprimento de promessa. Ele prometeu, irmãos, que ele curaria os enfermos ainda hoje. Ele prometeu que ainda hoje expulsaria os demônios. Amém? Então nós não podemos deixar de crer na cura. Não podemos deixar de crer que Deus prospera, que Deus liberta, que Ele desfaz macumba, bruxaria, tudo. Não pode ter esse negócio não. Ah, mas esse é tempo do passado. Passado não. O meu Deus, a palavra de Deus diz, há uma promessa que diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quem muda é a gente. Nós é que mudamos. Nós é que deixamos de crer muitas vezes nas promessas. Mas Davi não deixava não. Davi disse o quê? Vamos ler. Este é o meu consolo no meu sofrimento. Está passando um momento difícil, as coisas estão meio apertadas para você, a situação não está fácil,
mas pega esse consolo aqui, ó. A tua promessa me dá consolo, me dá vida. Se alegre na promessa, se fortaleça na promessa. Creia, diga, ainda dá tempo, vou vencer, a porta ainda vai abrir, diga, a causa ainda vai ser ganha. Diga amém, irmãos, em nome de Jesus, a cura eu vou alcançar, isso aí. Se alegra na promessa, que quem prometeu é fiel. Amém, igreja? Vamos orar agora em nome de Jesus. Pegue suas mãos agora, meus irmãos. A fitinha branca está com vocês, né? Fica de pé então, em nome de Jesus, toda a igreja. Deixa eu perguntar aqui: alguém essa semana a fita caiu? Tem alguém em nome de Jesus? A fita caiu essa semana? Amém? Caiu, a senhora caiu uma vez, livramento, tá bem? Em nome de Jesus, amém? Mas estava bem amarrada mesmo, irmã? Estava mesmo? E mesmo assim caiu. Olha aí, meus irmãos, é livramento, tá? Paz, saúde e proteção divina, amém? Alguém mais a fita caiu essa semana? Não? Amém, né? Então tá bom. Vem pra cá, mas eu formo uma fila aqui em nome de Jesus. Lembre desse propósito. O propósito é: você passa, o mal não passa. Diga amém, igreja. Diga, eu passo, o mal não, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos com fé, em nome de Jesus. Pai, eu quero consagrar pela terceira vez do dia, o Vale de Sal. Alguém vai dizer: pastor, precisa, já consagrou de manhã, já consagrou à tarde. Sim, agora é para noite. Agora é uma bênção 3 vezes mais. Não é à toa que já aconteceu depoimentos aqui de pessoas que veio num horário, teve uma melhora, no outro horário veio de novo e teve a cura completa. Por quê, pastor? Porque cada horário está mandando uma unção maior, e agora Deus, eu quero 3 vezes mais fogo aqui. Eu consagro o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero do teu poder aqui, Senhor, 3 vezes mais fogo, unção de cura, de libertação, de maneira que essa pessoa passa, o mal não passa. Diga, eu creio, Jesus. Pode começar a passar agora. Passa, minha irmã. Receba a sua cura agora. Libertação em nome de Jesus. Receba a sua cura e libertação em nome de Jesus. Receba a cura e libertação em nome de Jesus. Isso. Receba a cura e libertação em nome de Jesus. Isso. Pode passar aqui. Passa com fé. É o Vale do Sal. Passa. Receba a cura. Receba a libertação. Agora. Vai até o final. Marchando. Receba a cura. Agora, libertação em nome de Jesus Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, que já passei, levante suas mãos para o alto, em nome de Jesus. Também passa aqui agora, Jesus. Passa determinando minha bênção, em nome de Jesus. Agora você que já passou, meus irmãos, levante a mão para o alto e diga: Senhor Jesus, diga: Senhor meu Deus, é pela fé que eu declaro agora que todo mal sai da minha vida, sai dos meus caminhos, em nome de Jesus. Coloque agora as mãos sobre a cabeça. Isso, coloque as mãos sobre a cabeça. Em nome de Jesus, digo: mal, solte essa pessoa agora, solte essa vida agora. Aonde houver um demônio, aonde houver um mal, eu ordeno e digo: vamos! Espírito imundo, solte essa pessoa, solte essa vida. Aonde o mal estiver alojado, o zumbi pode passar orando, pode passar determinando, porque onde houver o mal não resiste o poder de Deus. Nós temos uma promessa na nossa vida, e eu digo: eu dou, eu falo: mal, solta essa pessoa, solta essa vida agora. Meu Deus, queima. Jesus vai queimando as doenças, as enfermidades, todo o sofrimento. Davi disse que ele também sofria, nós também passamos, meu Deus, sofrimentos, mas com teu poder nós paralisamos a ação do demônio, a ação do mal. Eu digo: mal, sai dessa vida, sai dessa pessoa. Poder de Deus, passa forte, meu Deus, de pessoa em pessoa, de vida em vida. E aonde houver o mal, Jesus vai queimando, queima, Jesus, queima, Jesus, todo o mal agora vai queimando ao da cabeça, a planta dos pés, aonde houver, meu Pai, alguma coisa atrapalhando o desenvolvimento na mente, sai, todo atrapalho, todo mal, sai em nome de Jesus. Isso, e sai todo mal, sai dor, sai enfermidade, toda perturbação
coração, sai em nome de Jesus. Meu Deus, está passando aqui, pessoal. É o poder de Deus. Ele queima, queima, diga queima, Jesus, queima agora, queima, 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 Jesus, diga queima, Jesus, vai queimando com o teu poder forte, do alto da cabeça até a planta dos pés, e diga assim comigo: Senhor Jesus, e quando eu tirar as minhas mãos do alto da minha cabeça, diga todo mal, diga vai sair, vai embora e não volta nunca mais, todo mal, em nome de Jesus, diga sai, tira a mão da cabeça e diga sai, em nome de Jesus. Passa a mão no corpo e fala: sai doença, sai sofrimento, sai dor na perna direita, perna esquerda, coluna, dor lombar, região lombar, região das costas e mãos, em nome de Jesus. Está escrito: nenhuma seta, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, em nome de Jesus. Eu combato, eu repreendo agora o mal e digo: força contrária, vai embora, vai embora, sai em nome de Jesus Cristo. E todos que creem, digam: receba agora, meu Deus, a minha cura, meu milagre e a minha libertação, em nome de Jesus. E todos que creem, digam glória a Deus e digam: estou abençoado em nome de Jesus. E você que quer, levante a mão, diga: obrigado, estou curado, estou liberto, estou livre, Deus, estou livre em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, meus irmãos. Bem forte para Jesus, bem forte para Ele, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir mais forte ainda, pessoal, e vamos louvando, amém, meu irmão, aleluia. Quem queira a promessa, vamos declarando: não morre não, e tenha fé, não morrerei. Vamos colocar a fitinha. Quem não colocou ainda, coloca a fitinha aí, vai lá, sobre ajuda a colocar e vai louvando. Vamos lá. Quem já colocou, vai louvando. Quem não colocou, obreiro ajuda. E tenha fé, vamos lá. Na fé de Abraão. Enquanto quem não morre não, tenha fé, não morrerei. Enquanto quem tem promessa de Deus não desiste não. Glória a Deus, amém, meus irmãos. Vamos aplaudir Jesus. Deus é maravilhoso, amém, meus irmãos? Muito bem, todos já estão com a fita aí. Agora levante o braço, está com a fita, e declara comigo 3 vezes. Lembrando, meus irmãos, domingo é dia de se fortalecer, buscar o Espírito Santo. Hoje é dia de mandar o almoço aí, mas domingo é dia de se revestir. Aqui na nossa sede regional de Paulista é às 8, às 3 e 18 horas, tá bom, gente? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelas essas 3 bênçãos. Diga comigo: Senhor Jesus, eu declaro nesse propósito 3 bênçãos. Diga: paz, saúde.